Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Muitas graças, pastor Paulo, Deus o bendiga. Irmãos, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vamos meditar nessa noite. Deus tem bênção para nós. Amém? Está escrito lá dessa forma: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele quem? Deus. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Palavra mais pesada um pouquinho para nós, igreja. Tem pessoa que só quer o bônus, mas o ônus é mais difícil. Então está falando aí, se somos infiéis, Ele, o nosso Deus, permanece fiel a nós. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Negar aquilo que Ele prometeu para nós, que Ele é fiel. Ele é fiel e justo. Quantos dias vai ser isso? Todos os dias, até a consumação do século. A igreja às vezes passa por dificuldades, por apertos, provações, porque às vezes as pessoas são fiéis a Deus, mas Deus é fiel e justo. Então, amados, muitas pessoas têm sido infiéis a Deus, estão passando por dificuldades. A fidelidade que Deus construiu com Abraão, Ele está mantendo até hoje, que é a descendência de Abraão. Com Moisés, Ele poderia falar uma coisa com Moisés e abandonasse Moisés lá no deserto com o povo, mas Deus foi fiel. O povo é que não foi. Com Josué, ali diante das muralhas, vai rodar 7 dias ali, rodear a muralha de Jericó, e no 7º dia, 7 vezes, e a muralha há de cair diante de ti. Deus foi fiel, Ele poderia fazer eles rodear a cidade de Jericó e depois abandonar. E eles, na última muralha, não caísse de jeito nenhum. Mas Deus foi fiel. Foi fiel a Davi diante do gigante. Pode ir lá lutar, você vai lutar, né, em nome do Senhor dos Exércitos, pode ir lá que eu sou contigo. Davi foi lá lutar com o gigante, venceu o gigante, Deus foi fiel. Foi fiel com o profeta Elias, que desafiou 450 profetas de Baal. Deus foi fiel, que Elias sozinho não vencia, quem venceu aquela batalha não foi Elias, foi Deus, aleluia. E hoje em dia, nos dias atuais, no século 21, Deus continua fiel ao seu povo. Deus é fiel a nós, Deus tem sido fiel para cada um de nós que está aqui. Deus é fiel. Então vamos lá, amados. O que significa fidelidade? Fidelidade a gente sabe que é uma pessoa ser leal a outra. Mas vamos ler aqui o que diz os livros. O que significa fidelidade? Lealdade demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo, constâncias nos compromissos assumidos com outra pessoa. Então, lealdade, isso é fidelidade, pessoa ser leal. A fidelidade de Deus, meus amados irmãos, ela é incomparável, porque o homem falha, mas Deus não. Então a fidelidade de Deus, ela é incomparável, mesmo que sejamos infiéis com Ele, Ele continua fiel com nós. Deus jamais vai nos esquecer, jamais. Mas muitas das vezes as pessoas esquecem de Deus e dos seus ensinamentos. Talvez por motivos carnais, talvez por motivos de coisas que o mundo tem apresentado. Irmão, são aí então que começam os ventos fortes, lutas, tempestades, que nós mesmo, a igreja mesmo procura. O mesmo vento que venta lá na casa do injusto,
ele venta na casa do justo. A chuva que cai na casa do injusto, ela cai na casa do justo também. Isso é fato. Só que deveria ser diferente as consequências. O injusto, ele tenta buscar ali o socorro no seu dinheiro, na sua experiência, né, buscar de qualquer forma uma segurança para aquilo que está acontecendo ali. Mas a igreja deveria estar buscando onde? No Senhor. E às vezes murmura contra Deus: o fulano não vai nem na igreja, ele não conhece nem a palavra de Deus, nunca ouviu falar. Mas ele busca naquilo que ele acredita. Mas nós, igreja, devemos buscar no Senhor. No Senhor. E muitas das vezes não é assim que acontece. Por isso você vê muito pessoa cristã sofrendo. Nós não somos diferentes deles, não. Nós somos carne e osso conforme eles, mas nós temos um Deus todo-poderoso. Nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Nós somos moradores do céu, aleluias. Mas quando vem a dor, quando vem a tempestade, às vezes nós nos tornamos igualzinho o injusto que não tem aonde buscar. Mas nós temos aonde buscar, nós temos a quem recorrer, é o nosso Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e tem vezes que você chora abundantemente na presença do Senhor, você chora, mas você pode ter certeza que o nosso Deus está triste com aquela situação, que o filho dele está chorando, mas você pode ter certeza que, conforme está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Do jeito que você vai chorando, vai derramando as suas lágrimas, o Senhor vai segurando cada uma que vai caindo no seu rosto. Não deixa chegar no chão, mas Ele está segurando já para fazer o quê? Já entrar com a providência em cima daquilo que você está passando. O nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. Nós, às vezes, nós falhamos. Irmãos, as lutas vêm por aí, tempestades que as pessoas procuram. O Senhor queria todo dia só te encher de bênção, encher de vitórias, nunca deixar enfermidade sobre você, mas é o homem mesmo que procura. Muitas coisas que estão aí fora da sua época, né, do seu curso natural, é o homem que procurou. Está arriscado agora, né, a época do frio, está arriscado não ter frio. Na época do calor, está arriscado não ter calor, porque é o homem que mexeu todo com a natureza. Ele mexeu em tudo, né, por causa de quê? Ali é ambição, fala que um é melhor do que o outro, é dinheiro. Aí acaba com as nascentes, acaba com as florestas, aí vai por aí afora. Mas Deus, Ele permite isto, que às vezes vem a prova sobre a nossa vida, não por maldade, não é por maldade que Deus nos ama, aleluia, mas é por amor que Ele permite, porque é na hora do choro, são na hora dos prantos, que são muitos às vezes, é que nós buscamos mais a presença de Deus. Isso aí a igreja precisa concordar com o pastor Moisés, que é verdade. Quando está tudo bem, poucas pessoas são aquelas que dobram o joelho para orar e conversar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas quando vem as tempestades, o que é isso? Enfermidade, falta de dinheiro, o marido está desempregado, não tem dinheiro para pagar o aluguel. Aí começa: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, me ajuda, socorre-me, Senhor. Mas isso não é da igreja agora do século 21, não. Jonas fez isso lá atrás, quando ele foi desobediente à voz de Deus, e foi para Nínive. Mas aí, quando ele estava lá dentro da barriga do peixe, quer dizer, passando por provações, por lutas, ele orou ao Senhor, e Deus ouviu a oração dele lá no ventre do inferno. A Bíblia diz dessa forma. E o peixe foi e cuspiu lá na praia, aonde ele deveria ir. Então, amados, ele estava fazendo o caminho contrário. Aliás, era para ir para Nínive, ele foi para a cidade de Tarso, estava indo para o outro contrário. Vamos supor, era para ir para o norte, ele estava indo para o sul. Então, amados, aí
ele chorou abundantemente, orou abundantemente, passando dificuldade dentro da barriga daquele peixe, e ali o Senhor ouviu a oração de Jonas. Você acha, meu irmão, que você aqui na presença do Senhor, quando você ora, Deus não ouve a sua oração? Quando você começa a orar, Deus já sabe o que você vai falar, Deus já sabe o que você vai pedir, Deus já sabe o que você está passando, Deus já sabe porque você dobrou aquele joelho naquela hora, e de repente foi até Ele mesmo que tocou em você para que você estivesse orando, para que Ele pudesse socorrer você naquele momento difícil da sua vida. Talvez um problema que você mesmo procurou. Irmãos, o Salmos 36, versículo 5, diz assim: glória a Deus, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Então, o mais alto, nas nuvens, e chega ali a fidelidade do Senhor. Então, nosso Deus, a bondade e fidelidade do nosso Deus não se pode medir, não se pode medir. Mas será que as lutas em nossa vida não está sendo muito árdua? Será que está sendo muito pesada? Em relação de nós sermos cristãos, de nós estamos aqui buscando a presença de Deus, será que está sendo muito pesada? Talvez nas coisas materiais pode ser pesada, talvez nas enfermidades, está vindo enfermidade que você acha que você não merecia, mas o que Deus diz lá em Mateus 11:30? Vamos ver. Talvez a gente acha que estamos chorando, mas Deus está ali de olho em cada um de nós, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o Senhor está mostrando para você que aquilo que Ele coloca sobre a nossa vida, Ele sabe muito bem o quanto você aguenta, o tempo que você vai aguentar, aquilo que você está passando, Ele sabe. Se é um mês, Ele deixa um mês para você aprender, para você ser corrigido, Ele te põe à prova, porque o Senhor quer que você verdadeiramente siga os seus mandamentos, os seus estatutos. Tem pessoa que Ele deixa uma semana, tem pessoa que Ele deixa um mês, tem pessoa que Ele deixa um dia, tem pessoa que fica minutos com aquela notícia, quando vê já sai uma outra notícia que mudou aquele quadro. Assim Deus tem trabalhando, Deus conhece cada um de nós, Ele conhece o nosso deitar e também o nosso levantar. Então, amados, Deus está no controle de tudo. E na parte, nós estamos falando de coisas materiais, enfermidades, os problemas do dia a dia que toda família tem. Sai de uma casa e entra na outra. São assim os problemas. E no lado espiritual, 1 Coríntios 10:13. Glória a Deus. Olha que Deus vai mostrar para nós. Não veio sobre vós tentação, aí espiritual, tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aleluia. Então, quando é espiritual, se ela vem para o lado humano, é o humano que te faz às vezes passar por certos problemas na sua vida. Se for o inimigo não pode sobre a sua vida, porque o Senhor nos dá poder para enfrentar ele, e autoridade para pisar serpente, escorpiões e toda a força do mal, e nada os fará dano algum, diz a palavra do Senhor. Então, quando é espiritual, só com a permissão de Deus que o inimigo pode tocar em qualquer pessoa que está aqui dentro. Então a provação que a gente passa aí, a tentação, ela é humana. Então, amados, conforme nós estamos vendo aqui na palavra de Deus nessa noite, tem coisas que tem que ser você e Deus. Sonhos, projetos, enfermidade, às vezes que você recebeu um resultado, conversa com Deus.
conversa naquele que pode ajudar, conversa com aquele que pode socorrer, conversa naquele que pode auxiliar, aquele que vai entrar com a resposta, naquele que vai entrar com a providência, que Ele é um Deus fiel para isso, e justo. Porque às vezes, irmãos, você vai encostar em alguém para conversar, reclamar que está passando por aquilo ou por aquilo. A pessoa talvez ela está mais fraca do que você. Você vai estar encostando na pessoa que está fraca. Você vai estar encostando na pessoa que está precisando mais do que você não sabe. Porque tem pessoas que logo que ela começa a passar por um problema, você consegue ver no semblante dela que ela está abatida. Mas tem pessoa que ela engana muito bem. Ela só não engana a Deus, mas ela consegue, você não consegue ver tristeza nela. Ela anda para lá e para cá, mas ela não demonstra que ela está triste. Tem pessoa que logo já abaixa, se prostra assim, abaixa a cabeça, né? E às vezes cai até mesmo, entra numa pré-depressão ou depressão. Mas tem pessoa que ela é firme, ela tem uma estrutura melhor, mas está cheia de problemas. Mas se você for nela, achando que ela está boa, mas ela está com problema pior do que você, aí acaba caindo os dois. Então nós temos que buscar força no nosso Deus Todo-Poderoso, que é fiel a nós. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, sempre o nosso Deus estará inclinado às nossas orações, sempre aos nossos pedidos. Às vezes você está orando a Deus de madrugada: Senhor, amanhã eu tenho isso para resolver, se eu não sei como vou fazer, isso já aconteceu comigo, deve acontecer com vocês também, eu não sei o que vou fazer, tudo o que precisava ser feito, eu já fiz, você está falando, eu já fiz. Aí nessa hora da oração você fala assim: Senhor, então ajuda-me, socorre-me, Senhor. Agora você vai passar o problema para a mão de Deus, aí é diferente. Então tudo que você fez, pelo seu conhecimento, pela sua busca, talvez você está num momento de fraqueza espiritual, talvez você está num momento que você não tem buscado constantemente a presença do Senhor. Aí você o quê? Aí você vacila, a sua fé está fraca, então não resolveu nada, mas agora você está passando os seus problemas para a mão daquele que vai resolver, você está passando os seus problemas daquele que vai solucionar, na mão daquele que pode, o Deus do impossível, aleluia. Aí ele já vai entrando com a providência em cima daquilo, ele vai trabalhando no seu coração, aí você já começa a dormir melhor, porque você já sabe, o Senhor, Ele está aqui, o meu Deus, Ele é fiel, o meu Deus é justo, aleluias. Aí você começa a lembrar, quando você vai se enchendo, porque talvez, né, a sua botija está lá só com um pouquinho de azeite, aí quando você começa a orar, ela vai enchendo, aí você começa a lembrar dos nossos irmãos do passado, que estiveram nas arenas lá em Roma, que morreram comidos por leões, os nossos irmãos que passaram lá no deserto, os discípulos, o final da vida deles, como é que foi, mas eles ficaram firmes na presença do Senhor. Aí você vai ver que aquilo que você está passando não é nada. O importante é estar na presença do Senhor, que Ele está voltando. Você está preparado, meu irmão? Nós vamos ler aqui para frente aqui. Você está preparado para a volta do Senhor? Você já perdoou aquele irmão lá atrás, de 5, 10 anos atrás? O irmão, mas que irmão? Não, o seu irmão de sangue na sua casa. O irmão da igreja, talvez você entra, vem domingo, e você vem na quarta, você não vê ele. Estou falando lá da sua casa, da sua família. É seu irmão de sangue, a sua prima, que é da família, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, assim, me bateu, tem 20 anos isso que eu fui nadar lá no Rio, me bateu, puxou minha orelha, arrancou minha orelha fora, eu nunca mais perdoei minha avó. Então você que é da igreja, tem que perdoar, que isso doa em você, mas tem que perdoar, porque nós carecemos do perdão de Deus a cada instante, mas Ele liberar o perdão é difícil, mas ser perdoado a gente quer. Irmãos, Deus está falando, porque só vai buscar a igreja poderosa, a igreja que perdoa, que ama, que ora, cheia do Espírito Santo. Então devemos estar preparados. Irmãos, sempre o nosso Deus vai estar inclinado às nossas orações e aos nossos pedidos, sempre. Não pense que o Senhor não está ouvindo, não, as suas orações, não pense que o Senhor não está vendo as suas lágrimas, não, que Ele está vendo, sim, Ele está aqui, aleluia. Ele está lá na sua casa,
Ele está no seu trabalho. Aonde você coloca a planta dos seus pés, o Senhor está. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 33, 4, John. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Fidelidade de Deus aí. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala da fidelidade de Deus. Deus, ele não é infiel com a igreja, nunca foi infiel com o seu povo. O povo sim, por muitas das vezes, de Gênesis e Apocalipse, por muitas vezes, o povo abandonou a Deus e começou a servir a outros deuses. Aí Deus, a mão de Deus pesou sobre eles. Isso começa a mudar, ou muda totalmente, depois da nova aliança que foi construída pelo Senhor Jesus, com seu nascimento e a sua morte por nós. Aí foi construída uma nova aliança. Jesus também é chamado de segundo Adão, aleluia, que não errou. O primeiro errou lá atrás, mas o segundo Adão não errou. Senhor Jesus, esse é rocha, aleluias, glória a Deus. Então, amados, a palavra de Deus, ela falou isso para a gente, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Deus é fiel. Irmãos, quando nós estamos aí preparando para um casamento, existe o namoro. Primeiro é a troca de olhares, olhando, né? Aí depois vem o namoro, aí depois vem o noivado. Era sequência. Antigamente, não está sendo muito assim, né, nos dias atuais não. É o noivado, depois o casamento. Então, o casamento tem várias coisas que precisam estar dentro da nossa casa no casamento. Mas a gente poderia estar aqui discorrendo sobre cada coisa que precisaria estar dentro da casa, no casamento. Mas vamos falar de 3, só que essas são essenciais no casamento. Primeiramente, amor. Segundo, respeito e fidelidade. Isso tem que estar dentro, no meio do casal. Amor, respeito e fidelidade. Do homem para a mulher, da mulher para o homem. Amor, respeito e fidelidade. Por quê? Isso foi construído ali no altar, um compromisso primeiramente com Deus e depois para com o marido ou com a esposa. Irmãos, mas será que é assim que está acontecendo? Antes do casamento, era amorzinho, princesinha, vem cá, princesinha do papai, amorzinho, meu bem, amorzão, gatão, gatona, tudo grande, né? Assim, e com muita coisa, mas depois começa a ser grande também, continua sendo grande, mas aí já é colocando apelido na pessoa, já é descaracterizando aquilo que foi, que era assim, o tratamento antes do casamento. Então, amados, com isso aí, vai se perdendo aquilo que foi construído um alicerce lá, com amor, com respeito, com fidelidade. Aí quando casa, a pessoa esquece aquilo tudo. Ela pode ampliar isso aí, pode ampliar, agora já não é mais namorada, agora a esposa, né, carrega até o sobrenome do marido, e talvez já tem até os filhos. Ela pode mudar isso aí, ela pode ampliar. O amor tinha que ser muito amor, né, muito respeito e muita fidelidade. Então, amados, será que é assim que está funcionando? Aí, para completar, não é só isso de parar de chamar de princesa, de gatão, de gatona, não. Aí vem amor feijão, amor arroz, amor sandália, amor cabeleireira. Aí, o lado de lá, não tem, vai semana que vem. E vice-versa. Às vezes o marido chega, fez o jantar, não fiz o jantar não, porque eu tive que ir na cabeleireira de tarde, então tem o resto do almoço, você janta aí do resto do almoço. Tem pessoa que aceita, vai lá, faz um mexido lá, come, mas tem pessoa, não, quero a janta, eu coloquei dentro de casa aí, para você fazer, você não trabalha. Tem mulher que trabalha,
Aí fica mais difícil, mas tem que entender. Às vezes tem que ajudar ela a fazer, concordo com isso. Eu concordo. Mas tem umas que têm o privilégio, o marido tem uma situação melhor, ela não precisa trabalhar. Mas em casa ela tem que ter a comida quentinha, lavar a roupa dele. Mas quando ela já trabalha para ajudar ele, aí já é diferente. Isso tudo é uma questão, às vezes, de sentar e conversar, mas por causa disso aí, pequenas coisas, qualquer coisinha está separando. Está errado. Tem que sentar e conversar. Se não vai bem, senta e conversa. Irmãos, é isso que nós temos visto por aí. São casamentos sendo acabados ou terminados, né, através de poucas coisas que podem ser reajustadas com a conversa. Irmãos, para chegar até o dia do casamento, a noiva e o noivo têm que estar dentro, vivendo o mesmo padrão, em sintonias, senão não vai dar certo. Se ela for uma pessoa que está acostumada a usar uma saia mais curta, ele conheceu ela assim, quando é casar, então agora não quer que você use a saia mais curta, agora você é minha esposa, ela vai mudar? Vai ter briga. Ela fala, você me conheceu, eu já fazia isso. É a mesma coisa o homem que bebe. Você me conheceu, eu já bebia, você ficou comigo, agora você quer que eu pare de repente? Então, pode parar? Pode. Irmãos, eu falando isso aqui, está até lá no YouTube, pode deixar aí, Jonathan, está no YouTube. A minha mulher era cristã, era cristã, e eu casei com ela, eu não era, então, ela casou comigo, assim mesmo, no primeiro tempo aí, no primeiro momento, ela pagou um preço comigo, mas depois Deus já tinha um plano na minha vida. Ela orando, ela orou para mim pouco tempo, talvez você que está orando 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para o seu marido, você fala assim, eu já orei bastante, já estou cansado. Minha mulher orou para mim 14 anos, não é fácil não, 14 anos, e o pastor Moisés resistente à palavra, mas eu já ia buscar na igreja, às vezes ouvia a palavra, mas eu não era convertido. Mas chegou um dia que eu recebi o toque das mãos do Senhor, o Senhor me tocou, eu senti o toque dele, eu falei com ele que eu vou caminhar, e entrei na igreja para ser um membro da igreja. Aí depois fui para o diaconato, aí depois fui para ser missionário, aí depois fui estudar teologia, aí depois o pastor Daniel foi tocado pelo Espírito Santo, me levou na convenção, o pastor Moisés virou pastor, uma pessoa que gostava de samba, gostava de bagunça. Sabe por que eu estou falando isso para você, irmão? Não desanima do seu marido, não é sua esposa, tem jeito para ela. Ah, mas ele faz isso, ele não bebe, mas ele idólatra. Tem jeito, o Senhor pode tocar. Quando ele receber o toque das mãos do Senhor, ele vai mudar, ela vai mudar em nome de Jesus. Deus talvez está testando a sua, estava te provando, te colocou à prova, mas Deus, Ele vai entrar com a resposta que Deus é fiel, aleluia. Tem jeito, não desanima dele não desanima dela não, meu irmão, não desanima dos seus filhos não, nem os dedos da mão são iguais, tem um tempo para isso. Fica firme com o Senhor, confie no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração, aleluia. Tem jeito, irmãos. Então, a noiva e o noivo tem que estar em harmonia. Presta bem atenção. A igreja, simbolicamente falando, está representando também a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Como está a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje? Você é noiva de Cristo, meu irmão? Nós somos noivos de Cristo. Como nós estamos com o nosso noivo? Nós estamos em harmonia com o Senhor Jesus? Nós temos falado a mesma língua? Nós estamos brigando com Ele? Como é que está a nossa vida com o Senhor Jesus? A noiva aqui na simbologia, é a igreja. E ainda tem um agravamento nisso aí. O casamento está chegando. Nós somos a noiva de Cristo, mas o casamento está chegando. O que é o casamento chegando? Senhor Jesus está voltando, e nós somos noiva de Cristo. Os irmãos estão entendendo o mistério aí? Está entendendo? Então,
gatão, gatona, isso é aqui no mundo, aqui para nós, o ser humano, e para aqui com o Senhor Jesus, buscando a Deus, orando, jejuando, consagrando, seguindo os mandamentos do Senhor. Então a noiva está em harmonia com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O casamento está chegando, e aqui nesse casamento o noivo é fiel. Quem pode ser infiel aqui é a noiva, mas o noivo aqui é fiel, que o noivo é o Senhor Jesus, aleluia. Esse é fiel. A noiva aqui que pode ser infiel, mas se ela for infiel não vai ter casamento, ela vai ficar. Só a noiva fiel que vai subir. O casamento vai acontecer com a noiva que é fiel, que tem amor por ele, que tem fidelidade por ele e que respeita ele, aleluia. Os irmãos estão entendendo o mistério que Deus deu para a gente? Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim tem que estar a igreja. Assim teria que estar as pessoas que estão casando hoje, ou as pessoas que estão casadas, sem precisar estar brigando, o marido sem ficar repreendendo a esposa por certas coisas, e vice-versa, ela sem ficar repreendendo o marido. Era para ser assim. Então aqui está na simbologia de noiva, porque vai haver um casamento. Esse casamento é a volta do Senhor Jesus para buscar a noiva que somos nós, aleluias, aleluias. Então, amados, o noivo está chegando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, meu irmão. Prepara-te, noiva do Senhor Jesus, que Ele está voltando. Entre em harmonia com o Senhor, em sintonia com o Senhor. Fazendo como? Orando, buscando o Senhor, clamando pelo Senhor, pedindo forças ao Senhor. Ele está voltando, aleluias. Fidelidade também significa compromisso, é compromisso. Gênesis 17, 7, Jonathan, por gentileza, para a amada igreja entender, em nome de Jesus. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Então ali está falando justamente isso, da fidelidade do Senhor. Por todo esse tempo o Senhor tem permanecido fiel. Da época de Abraão, Deus tem sido fiel todo o tempo. Ele não mudou e jamais mudará. O que está mudando são o jeito da igreja, de algumas igrejas. Você vê, antigamente, né, alguns irmãos mais antigos devem lembrar disso, vinha o pai, a mãe, e vinha as crianças assim, a Bíblia na mão, a Bíblia aparecendo mesmo, para todo mundo ver, vinha na mão, né, entrava na igreja, os corinhos, todo mundo sabia cantar os corinhos, aqueles corinhos, a benção de corinho de fogo, direto. Então foi modernizando, claro, muita coisa foi modernizando, né? Tem pastor que pregava até sem microfone, que não tinha condição, né? A igreja, e ali tinha um certo, o domingo era do Senhor, era do Senhor, ele continua sendo, mas será que a igreja está vendo dessa forma? É isso que eles estão falando aqui. Aí hoje estou tocando um louvor, lançamento. Aí amanhã, quando você começa a aprender aquele louvor, no domingo já toca outro, porque um atrás do outro que vai sair no louvor. Aí você vê até as cantoras e os cantores antigamente,
eles cantando louvor, você sentia ali a presença de Deus. Tem vários cantores antigos aqui que a gente possa estar falando, e tem uns aqui, eu ouvi assim, até em LPs que tinha antigamente, né, porque já é de outra época, que não é do pastor Moisés, mas você vê lá, você vê a diferença. Hoje você vê lá muitas pessoas, nada contra, está lá, né, roupa toda brilhante, inclusive já estava aqui no esboço, que Deus já tinha me dado, e hoje o pastor Daniel falou até sobre isso, está lá cantando, né, com roupa toda brilhante. Aí você pensa que talvez aquela glória está indo para o Senhor, mas é para ela, para aquela cantora, ou para aquele cantor. Então, irmão, você nota uma diferença muito grande. A igreja, ela praticamente em muitos lugares se tornou um comércio. Você chega na igreja, antes de você entrar, ele tenta de vender camiseta, bonés, tenta de vender unção, tenta de vender rosa, não sei o quê. Então, irmãos, você vem na igreja para ouvir a palavra do Senhor. Primeiro tem um louvor, né, para adorar o Senhor, depois a palavra. A palavra nunca pode ser menos do que o louvor. Se é meia hora de louvor, a palavra tem que ser 1 hora. Porque a palavra, ela que nos purifica, ela que nos limpa. Que a palavra do Senhor é remédio e alimento. É preciso ter dessa forma. Tem gente, eu vou naquela igreja que é meia hora de culto só. Lá é uma igreja boa, diz que é meia hora de culto só. Aí se cantar 3 louvor, que o pastor vai pregar o quê? Vai pregar o quê? Então, amado, Deus está falando para a gente aqui, né? Amados, o mundo, a carne e o diabo tem feito com que muitas pessoas abandonem Deus, passando assim a ser infiel ao Senhor. O mundo, conforme nós já falamos aqui várias vezes, tem muitas coisas atrativas que tiram as pessoas da presença de Deus. Tem a oportunidade que você precisa aproveitar, vamos dizer assim. Você precisa aproveitar, porque talvez está aparecendo naquela hora, você foi convidada para ir, o custo é 0, aí você tem que ir. Né? Vamos supor, vou oferecer uma passagem para o pastor Júnior aqui, gratuito, você vai fazer uma viagem daqui para Roma, que você gosta, e de graça. Ele vai lá e volta, é a oportunidade dele ir lá e voltar. Aí, tudo paga o hotel. Então ele não pode, ele vai controlar lá no serviço dele, vai pedir férias para ele poder ir para lá. Por que nós estamos falando isso? Ele vai se adequar àquilo que ele está ganhando. Agora, por exemplo, nós temos aí a amada igreja, só para os irmãos entenderem. Por exemplo, a Santa Ceia. Vamos pegar aqui num exemplo prático. Santa Ceia é domingo que vem. Temos 9 da manhã, 18 horas. Aí a pessoa programa uma viagem para o dia da Santa Ceia. Os 2 sacramentos mais importantes na igreja é a Santa Ceia e o batismo pelas águas. Então, a pessoa programa para aquele dia, mas tem como ela postergar, né? Ou jogar para frente, né? Ou adiar aquilo. Ela pode jogar para o outro, para o terceiro domingo, ou para o quarto domingo, que ela pode dar a qualquer hora. Não, ela marca para aquele dia da Santa Ceia. Está entendendo, irmão? Aí o Deus, o que fala lá em Mateus 6,33, parece? Acho que é 6,33. Vamos ver se a mente do pastor Moisés está ruim. Se estiver ruim, vocês me perdoam. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É o reino de Deus primeiro, irmãos. Primeiro. Agora, como eu falei, agora é um presente, é aniversário do fulano de tal, mora em outra cidade, a família tem que... É diferente. Mas você não pode passar as coisas de Deus para segundo plano, terceiro plano, quarto plano, quinto plano, não. Conforme algumas pessoas têm feito isso. O pastor Moisés está julgando? Não, o pastor Moisés está alertando o povo da noiva, porque o noivo está voltando. Estamos alertando a noiva, que tem que estar preparada. Irmãos, mas com tudo isso, o nosso Deus, Ele continua sendo fiel a nós. Com tudo isso, o nosso Deus continua nos abençoando, nos guardando, falando conosco, em sonhos, em visões, né? Falando, ministrando a palavra em nosso ouvido, enquanto você vai trabalhar lá na sua casa, quando você está fazendo a comida, quando você está varrendo no quintal. Deus tem falado com você, Deus tem falado conosco, aleluia, glória a Deus.
porque nosso Deus, Ele é fiel. Davi ficava lá no pasto como um zero à esquerda, o pai dele nem reconhecia ele. Quando foi chamado ali, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, falou: eu quero aqui seus filhos, todos os seus filhos, que chamou só aqueles homens que eram guerreiro, grande guerreiro, que podia ir lá lutar contra os filisteus. Aí o profeta Samuel fala assim: são esses seus filhos? Porque enquanto ele foi vendo eles, Deus falou: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é... só tem esse, só são esses seus filhos. Não, tem Davi, o Davizinho está lá no pasto. Em outras palavras, que não vale nada não, está lá no pasto, ele só sabe cuidar de ovelha. Às vezes nós somos vistos assim por outras pessoas de fora, mas ele não sabe que maior o que está em nós, que está no mundo, e nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus, aleluias. Talvez no seu trabalho você seja a pessoa que tem um cargo mais, vamos dizer, mais simples daquele lugar, mas você é a pessoa mais importante que está ali, aleluia, glória a Deus. Aí tu serve o Davizinho, mas o Davizinho, que só sabia tocar harpa e cuidar de ovelha, já tinha lutado com leão e matado, e com urso também, que eles nem sabiam que ele era pequeno e era raquítico, gentil aspecto, diz a palavra do Senhor. Então, um homem já vinha crescendo como um homem de Deus. Depois que ele foi ungido rei, ali na casa de Jessé, seu pai, para ele sentar no trono, levou 20 anos. Então, irmão, aí já está a explicação. Por que aquela oração que você está fazendo para o seu marido, para a sua esposa, ou para o seu filho, talvez ainda não aconteceu? Porque o tempo é de Deus, não é nosso. O tempo é de Deus, mas vai chegar o dia da sua bênção, vai chegar o dia da sua vitória, porque Deus é fiel, aleluia, Deus não muda, glória a Deus, aleluias. Irmãos, Salmo 89, versículo 1, vou ler como é que está na minha aqui, você põe para eles aí de ontem. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade, aleluia. Está vendo? Está falando lá, ó, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Ali outra versão, está vendo? Mas é a mesma coisa. Então, nós estamos vendo aqui o salmista falando. Ele vai falar, porque de geração em geração. Agora nós somos uma dessas gerações aí que está falando aí. Nós somos uma delas. Deus continua sendo fiel a nós. Aleluias. Fidelidade também é ter cumplicidade. É ter intimidade com Deus, estar em sintonia. Se não for desse jeito, fazendo a vontade de Deus, não vai dar certo o que a gente está fazendo, vai dar errado o que você está pensando, vai dar errado aquilo que você quer fazer, vai dar errado. Tem que colocar primeiramente em qualquer coisa que você vai fazer na sua casa, seja no casamento, seja coisa material, seja no seu trabalho, seja um investimento, colocar primeiramente Deus na frente. Deus na frente, porque é a palavra do Senhor mesmo que fala, é o Senhor que peleja por nós. O Senhor que peleja por nós. Quem peleja é que vai na frente. Ele vai na frente. Porque se fosse você que fosse pelejar, você ia na frente e Deus depois. Mas Deus sabe, se Ele não for na nossa frente, a gente perde. É Ele que tem que estar na frente. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, João 6,38. A glória de Deus é muito grande. João 6,38. Aleluias. Fiz algumas anotações para os irmãos entender maior e melhor essa mensagem, com maior tranquilidade, maior clareza. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, isso aí é sério, a minha vontade, Jesus falando, mas a vontade daquele que me enviou. Ah lá. Então, gente, é isso que está prevalecendo na nossa vida. A vontade de Deus ou a nossa? Muitas vezes nós queremos que prevaleça a nossa. Eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo, eu quero entrar naquele emprego, eu quero entrar.
Mas será que é a vontade de Deus que você esteja naquele lugar? Pode ser para você ganhar mais, você quer entrar lá. Mas você tem que ver se aquele emprego não vai te tirar da presença de Deus. Tem isso também, irmão. Não vai atrapalhar o seu casamento. Tem que ver isso tudo. Eu conheço casais que o marido chega do trabalho, a mulher sai. Aí a mulher chega e ele sai. Eles não se encontram em casa. Que casamento é esse? Às vezes com muito custo conversa com o patrão lá e consegue igualar as férias para tirar junto, para poder, aí ele tem esposa e ela tem marido, ela dorme sozinha porque o marido está trabalhando e depois vice-versa. Então tem coisa que em vez de melhorar a situação, vai piorar. E o Senhor falou para a gente não juntar tesouro aqui, mas juntar tesouro nos céus, aleluia. Então tem coisa, se for te atrapalhar, irmão, é preferir você ficar lá no seu serviço ganhando um pouquinho, mas você verdadeiramente tendo uma esposa, amando a sua esposa, amando seu marido, amando seus filhos, cuidando deles. Você pode ganhar muito bem, ela ganhar muito bem, mas seus filhos, quem vai criar seus filhos? Quem vai orientar os seus filhos na rua? São as pessoas que não conhecem Jesus, porque você não está dentro de casa, ou então sua esposa não está dentro de casa. Irmão, Deus está falando conosco nessa noite. Tem que estar em concordância com a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, na hora que ele estava ali sentindo medo, sentindo arrepio, que ele já sabia como era a morte de cruz. Bandidos, assassinos iam para lá. Então a morte de cruz não era fácil. E chegasse uma certa hora, lá para a 9ª hora, mais ou menos foi a hora que o Senhor Jesus, ele foi ascender aos céus ali naquele momento que ele expirou, né? Ele morreu, entre aspas. Jesus não morreu nunca, ele só fechou os olhos ali, porque ele já foi direto lá no inferno, trouxe cativo e cativeiro. Então, amados, ali naquela hora mais ou menos, ele já quebrava os ossos dos prisioneiros. Jesus sabia como é aquela morte de cruz, mas já estava profetizado no livro de Isaías, que nenhum osso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ia ser quebrado, e não foi, aleluia, profetizado. Então, amado, ali ele já sabia como é que, quando ele começou a sentir medo, arrepiar, suar sangue, de medo. Ele estava como eu e você, como ser humano. Aí ele falou: pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Aquilo que está escrito ali, mas a vontade daquele que me enviou, aleluias. Talvez a vontade do Senhor, meu irmão, é te dar a sua bênção agora, nessa noite, agora. Mas Ele sabe que se Ele te dá a bênção agora, talvez você vai parar de orar tão intensamente conforme você está fazendo, talvez vai te dar amanhã, ou depois da manhã. Então o que é que eu estou falando? Fica firme que a bênção vai chegar. No tempo do Senhor, ela virá sobre a sua vida, vai vir sobre a sua casa, vai vir sobre a vida do seu marido, vai vir sobre a vida dos seus filhos, vai vir sobre a sua casa a bênção. Aleluias. Deus é fiel. Porque é preciso estar em concordância com Deus, é preciso estar em concordância com o noivo. Vai haver o casamento, o Senhor está voltando, irmão. É preciso estar preparado. Noiva que está aqui, nós somos noiva do Senhor, noiva que está aqui. Porque em Amós 3,3 diz assim: poderão andar dois juntos se não estiver em concordância ou em comum acordo? Não anda junto. Você quer ir para um lado, ela quer ir para o outro. Ela vai para um lado, você vai para o outro. Não está junto. Tem que ir os dois para um lado e os dois para o outro. Estão casados. Assim tem que ser o nosso casamento com o Senhor Jesus. Tem que ter concordância com a palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, nós não vamos andar com Deus se estamos questionando seus mandamentos. Mas não vamos andar mesmo. Se você estiver questionando a palavra do Senhor em qualquer área, nós precisamos mudar. Nós temos que obedecer o que está escrito, mesmo que isso doa em nós. Nós temos que obedecer o que está escrito. Que a palavra de Deus, ela foi escrita aqui por 40 homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então é a palavra de Deus. Então nós precisamos obedecer o que está escrito, porque Deus sempre, Ele vai querer o melhor para cada um de nós, aleluias.
temos que ser resistentes. O homem, ele precisa ser resistente, né? As coisas, por causa de quê? Porque senão ele sai da presença de Deus, por aquilo que ele é atraído. Algo geralmente interessante, mas mortal para a sua vida espiritual. O homem, quando ele sai da presença de Deus, algo o atraiu, que o mundo oferece. E esse algo é muito interessante, que faz ele descuidar da sua vida espiritual, para ir ver o que está acontecendo ali, porque aquilo ali é atrativo. Mas ele não sabe que aquilo vai tirar ele da presença de Deus. Aquela coisa atrativa é mortal para a sua vida espiritual. É mortal. E ali pode ser dinheiro, pode ser mulheres, pode ser homem. É mortal para a vida espiritual. Mortal. Mas tem muitas pessoas que têm caído nisso aí, nessa cilada. E eu garanto, você, igreja que está aqui, quando você vai fazer algo, que você já olha para aquele negócio, para aquele carro ali, vou pegar aquele carro, mas você sabe que aquele carro não é seu, a porta está aberta, o Espírito Santo já fala com você, o carro não é seu, o que você vai fazer lá? O Espírito Santo te mostra. As pessoas que vão fazer essas coisas aí, que conseguem fazer, sendo da igreja, essas pessoas, o Espírito Santo já bateu asa há muito tempo. Porque a pessoa, quando ela tem Jesus, quando ela está ali andando, seguindo os mandamentos do Senhor, ela não faz, que o Espírito Santo mostra para ela, está aberto, vai descer, você não mexe, até o contrário, você até procura saber aonde está o dono do carro, para avisar, a sua porta está aberta. Assim que a igreja deve agir, ou deveria agir. Irmãos, Deus está falando conosco nessa noite. Deus é fiel, Deus é amor, mas é justiça também. Mas, amados, o nosso Deus não é atraído por nada e por ninguém. Nada atrai o nosso Deus. Ninguém atrai nosso Deus. A única coisa que Deus está voltado aqui, olhando para esse mundo, são para nós, a sua igreja, a noiva que Ele há de vir de buscar, aleluia. Ele está olhando para aqui, não tem nada, ele não está vendo nada de outras coisas, ele está de olho na noiva, o casamento que está chegando, o seu filho Jesus, conforme a gente costuma falar, eu vi uma mulher falando, eu até pensei, é verdade, né? Mas aí é espiritual, não está escrito isso na Bíblia não, ele já está se levantando de lá, e aproximando o grande dia do casamento. Isso aí ela estava falando de uma forma assim, por tudo que está acontecendo, que já aconteceu, não tem mais nada para acontecer. Eu entendi a interpretação que ela estava falando. Senhor Jesus só falta levantar, que Ele está sentado à direita do Pai, à destra de Deus. Meu filho, vai lá, hoje é o dia do casamento, e busca a sua noiva. E a noiva de Jesus está preparada, se for hoje? Então, amados, nós temos que refletir. Amanhã eu vou pedir perdão ao meu irmão, mas tiver condição de você pedir hoje, pede hoje. E se Jesus voltar de madrugada? A Bíblia diz que Ele virá como ladrão. Ladrão avisa? Isso aí é simbólico, né? Então, mas ladrão avisa só para falar que ele vai vir de repente, quando a pessoa não está esperando. Brigou com o marido porque ele não trouxe buquê de rosa para ser no dia dos namorados, não? Brigou com ele? Ou ficou chateada? Vai lá, pede perdão a ele. Fala assim, quando você tiver o dinheiro, você traz para mim. Aí você vai deixar ele sem graça. Mas qualquer coisa... lá, o marido da fulana trouxe. O marido da fulana trouxe. Irmão, a sua vida é diferente de vocês dois, é outra coisa. A gente tem que olhar para pessoas que talvez nem conhecem Jesus, não. Porque talvez não trouxe um buquê de rosa, não. Quem não conhece Jesus leva até 3, 4. Mas uma pessoa talvez que até que trai a mulher, né? Pessoa que não tem Jesus às vezes. Tem pessoa que é até muito bom para a mulher, mas não tem Jesus, então não adianta nada também. Então, mas eu estou falando assim, estou falando nós, igreja, nossa reação tem que ser diferente. Nossa reação tem que ser diferente. Porque é isso que a gente escuta na igreja: amor, prosperidade, vida eterna, salvação, misericórdia. São as palavras que a gente está, todo culto, algum pastor usa essas palavras aí, ou todo culto tem essas palavras. Em tudo dai graça.
Aí eu vou voltar de novo lá. Minha esposa, ela perseverou durante 14 anos pelo pastor Moisés. Mas eu nem pensava em ser pastor, não. Porque né, tem pessoas que já nascem num berço cristão, eu não nasci. Mas o Senhor te aprende para mim, conforme tem para o seu marido, conforme tem para a sua esposa, conforme tem para os seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, temos que ser resistentes às coisas. Gênesis 39, versículos 7 a 9. Vamos ver isso aí. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor Potifar pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor lá é o Potifar: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que está acontecendo aqui, irmão? José era um homem abençoado ali no Egito. Ali interpretava sonhos, tinha visão, tinha intimidade com Deus, falava com Deus. E Potifar, vendo que ele era um homem que tudo que ele punha a mão prosperava, ele pôs ele dentro da casa dele. Falou: ó, eu tenho meus serviços, meus afazeres aí, você toma conta de tudo na minha casa aí. Comida que faltar, você manda aí a outras pessoas buscar, então você controla, fica dentro da minha casa. Dentro da minha casa aí. Então, você que vai governar a minha casa, tudo aí você tem liberdade para fazer. Em outras palavras, a única coisa que não deixou fazer ali foi ficar com a mulher dele. Mas não sabia que a mulher dele era uma adúltera, em outras palavras. Mas José ficou lá. E a mulher falou, não foi, julgou, assim, insinuou para ele, não. Falou: deita-te comigo. Porque ele estava lá como escravo, e ela era a senhora dele. Mas aí ele recusou. O comando da casa estava tudo nas mãos dele. Estava tudo nas mãos dele. Mas ele era fiel a Deus. Ele dispensou aquilo tudo. Ele falou: não quero, não posso fazer isso. O que ela fez? Aí ela ficou furiosa. Ela chamou ele, chegou perto dele e falou: não quero, chamou, deita comigo. Ele pegou, ele fugiu dela, mas ela ficou com um pedaço da veste dele na mão. E foi lá, chamou os guardas, falou que ele tentou abusar dela. Aqui as roupas dele na minha mão. Aí ele foi para a prisão. Ele foi preso, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Quer dizer, não importa os problemas, não importa as dificuldades, nós devemos permanecer fiéis ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Ele é fiel, Ele é justo. Glória a Deus, aleluias. A fidelidade a Deus, né? Temor de Deus, aleluia. Então precisa de renúncia. É preciso de renúncia para a gente viver, né? Nós, igreja, aqui no século 21, é preciso nós renunciarmos muita coisa que o mundo nos oferece. Senão você vai sair da presença do Senhor. Senão você vai cair na sua fé. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala assim, ó: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, porque ele sabe quem está em você. Agora, vamos ver o que ele fala da carne. 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade, né? Interpretando aí na hermenêutica, foge das paixões da carne, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor.
Porque está falando, foge das paixões da carne. Por causa de quê? Na mocidade, os hormônios estão aflorando. Então, se houver ali a entrega da namorada ou da noiva, que for, a pessoa vai cair. Então, foge. Quando você vê que você vai sair da presença do Senhor por causa disso aí, você foge. Não é vergonha nenhuma. O importante é você ficar na presença de Deus, aleluias. Então, José rachou fora lá. Agora o diabo não, o diabo você não foge dele não, o diabo resistiu o diabo e ele fugirá de vós, aleluia. Ele vai fugir, porque dentro de você habita o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito Santo, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, porque na Bíblia também tem escrito, o cair do homem, mas o levantar é de Deus. A igreja precisa renunciar a certas coisas que o mundo nos oferece. A igreja precisa renunciar certas coisas, certas festas, certos lugares que vai ali fazer roubar a sua bênção. Não vá não, irmão, não vá lá, não vá. Teve coisas que já aconteceu aí em famílias de amigo meu mesmo, que eu falei assim, não vou não, por causa disso eu não vou não, porque não estou com muita vontade de ir, estou com disposição, não vou não. Ah, vai sim, e fica ali martelando, uma semana toda falando, não vou não. Por causa que você sabe que vai roubar a sua bênção. Vai roubar a sua bênção, então é preferível não ir. Porque é preferível talvez você até chorar, porque o negócio ia ser muito bom. Assim, do jeito que estava desenhado, vamos dizer assim. Mas depois a volta para cá, você pode voltar com o semblante para baixo. Porque você viu coisa que não precisava ver. Ou você fez coisa que não precisava fazer, porque você foi lá. Então agora, onde precisar também de você ir, você tem que estar presente. Se a sua família, mesmo que seja idólatra, mesmo que não esteja nos caminhos do Senhor, se Deus te tocar para você dar uma palavra, você vai lá e dê uma palavra abençoada naquele lugar lá, porque você é boca de Deus aqui nesse mundo, aleluia. Vá lá, não recuse não, vá lá e dá a palavra lá. Aí é uma semente, por isso que a palavra também, ela está na simbologia de quê? De semente. Semente, você lançou a semente. Se essa semente vai germinar amanhã, você não sabe, ou depois da manhã, ou daqui um mês, daqui um ano, mas você lançou a semente, e nós temos que ser lançadores, semeadores de semente, diz a palavra do Senhor. A igreja precisa lançar a semente, a palavra, para a nossa família, para os nossos amigos. Tem pessoas, irmãos, quando eles estão no meio dos amigos, ou no meio de muitas pessoas da nossa família mesmo, dos parentes que eu digo, a pessoa, ela até evita um pouquinho de mostrar que ela é cristã, ela vai se escondendo para não precisar aparecer aí como uma pessoa que é cristã. Quer dizer, está com vergonha, porque todo mundo lá, assim, aquele ali só bebe refrigerante, que ele é crente, ele é de Jesus, ele é de outro mundo, não é desse mundo aqui não. Eu já escutei isso aí, irmão, já escutei isso aí. Aí a pessoa, quando faz isso, se a pessoa tiver vergonha de Deus aqui, Deus também vai se vergonhar dela lá. E aí? Está vendo? Então tem que ter cuidado com isso. Porque, irmãos, é muito difícil andar na presença do Senhor, porque o inimigo, ele está sempre oferecendo pratos enganosos, mas não é impossível andar não. Difícil mas não é impossível, porque o Senhor Jesus venceu, e nós também somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos acabando aqui para a gente orar, glória a Deus. Irmãos, então é preciso renunciar certas coisas que o mundo nos oferece, e o nosso Deus tem levantado milhares de pessoas todos os dias, pessoas que estão fora da presença dele, pessoas que estavam caídas, pessoas desanimadas. O Senhor tem levantado todo dia através do Espírito Santo de Deus, que ainda está sobre a face da terra, aleluia, todo dia, porque Deus é fiel, está entrando com a providência na sua casa nesta noite. Quem crê nisso, diga amém, aleluias, aleluias. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte finalzinho do versículo diz assim: ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Opa, o que está acontecendo aí? O Senhor falou conosco que Ele é fiel de Gênesis a Apocalipse. A fidelidade de Deus e a misericórdia dEle é infinita. Deus é fiel, mas agora, aqui Deus está pedindo para a gente ser fiel, para a igreja ser fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meu irmão, você que está aqui, você, minha irmã que está aqui, seja fiel a Deus. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Ser fiel até a morte, irmão. Ser fiel, não importa a luta que você está nela. Eu, pastor Moisés, tenho chorado muito pela minha família, tenho chorado muito por vocês, irmãos, pelos meus vizinhos, pelas nações. A gente sabe que tem irmãos aí passando por dificuldade. O pastor Daniel falou que nos 4 ou 5 países aí que estão matando cristão, não pode pregar, falar o nome de Jesus de jeito nenhum. Aqui nós não estamos podendo falar por enquanto. A gente sabe até quando. Mas nós estamos falando do amor do Senhor Jesus e não vamos, ninguém pode calar a igreja não, eles estão morrendo, mas eles estão continuando a falar, que se você negar Jesus, Ele vai negar você depois também. Então, amados, ser fiel até a morte. Talvez você está chorando, talvez você está passando problema financeiro, talvez você está com problema de enfermidade, ou você, ou alguém na sua casa, e você veio justamente nessa noite para escutar sobre fidelidade. Eu te falo, o Senhor é fiel e justo com você, mas nós precisamos também ser fiel e justo para com o Senhor, para que Ele possa rapidamente nos abençoar, porque o Senhor sempre vai ser fiel a nós, rapidamente. Aí, quando a pessoa não é, ela acaba entrando na prova, e se você entrar na prova que Deus coloca, ainda tem um hino que fala, vou passando pela prova, dando glória a Deus, porque você sabe que Deus está no controle de tudo, você sabe disso, às vezes as coisas não estão saindo do jeito que você quer, às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava, mas uma coisa eu tenho certeza que você está esperando, o pastor Moisés está esperando, o pastor Júlio está esperando, a volta do Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar preparados. Que Deus te abençoe, que Deus continue a ministrar essa palavra no seu coração, sempre sabendo, Deus é fiel, a fidelidade dEle, a misericórdia dEle é infinita. Inclusive, o tema da mensagem nessa noite, para você não esquecer, deixa eu ler aqui para você, glória a Deus, você não esquecer dessa bênção. Glória a Deus, está aqui, fidelidade e misericórdia de Deus. Fidelidade e misericórdia é de Deus, é o tema da mensagem nessa noite. Irmãos, sempre sabendo, toda vez que em pé, sentado, deitado, andando na sua casa, você estiver clamando pelo sangue do Senhor Jesus, Deus está ali na sua casa presente. Se você não estiver falando nada, Deus está ali presente, esperando você falar para Ele te abençoar. Então que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, coloque sobre seus pés em nome do Senhor Jesus, aleluias. Vamos estar orando, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Então você vê que no começo, nós falamos lá sobre Jonas, né? Ele foi mandado para a cidade de Nínive, mas ele não queria ir para Nínive, porque o pessoal lá era cruel, eles ajuntavam crânios de pessoas na praça pública, eles tinham prazer de fazer isso. Então Deus não queria, Jonas não queria ir para lá. Ele falou, vou para outro lugar, aquele povo lá, você tem que mandar fogo lá e matar todo mundo, mas Deus queria que ele fosse lá. Então a vontade na nossa vida tem que ser a de Deus, não a nossa. Tem que ser de Deus, amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai,
Senhor maravilhoso, meu Deus, nós te rendemos graça por essa noite, meu Pai. Te agradecemos pela tua fidelidade, a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, continua, meu Deus, nos abençoando, continua nos guardando, meu Deus. Continua, meu Pai, Senhor, com as tuas boas mãos sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, meu Deus. Sem o Senhor nós não somos nada, meu Pai. Abençoa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, meu Deus, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa, meu Pai, que já, meu Pai, se prostrou diante dos problemas, meu Deus, toca agora, meu Deus, levanta essa pessoa, ajuda, meu Pai, o necessitado, levanta o abatido, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Vem, Espírito Santo, toca na vida desse irmão, toca na vida dessa irmã, enche o teu povo nessa noite, meu Pai, que nós possamos, ó Pai, ser, meu Pai, vasos transbordantes do teu poder, do teu azeite, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, que possamos ser verdadeiramente instrumento nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E nós temos certeza que a nossa oração, que o nosso clamor, meu Pai, que as nossas petições ao Senhor, meu Pai, estão sendo ouvidas, e o Senhor, meu Pai, tem proporcionado, meu Pai, a nossa vitória, porque o Senhor é aquele que supre toda a nossa necessidade, e os seus anjos estão acampados ao redor da nossa casa, da nossa vida, nos guardando, nos protegendo, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluias. Santo, santo é o Senhor, aleluias. Glória a Deus.